seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 11 de abril de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 6 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, envie a sua mensagem para a gente poder conversar. Número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode digitar lá direto, 97829-3776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem pelo nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abra a câmera como se fosse tirar uma foto e você vai apontar a câmera do seu celular aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. 19ª reunião ordinária, vereadores aprovam em definitivo o projeto de lei do vereador Paulo Gaspar, que altera a lei de 2015 e eleva em 2,5 vezes valor da multa aplicada a quem danificar o patrimônio público ou privado em Campinas. Vereadores também aprovam projeto de lei do vereador Permínio Monteiro, que institui Rota Turística Natal Iluminado como roteiro na região sul de Campinas. Comissão de Finanças e Orçamento debate em audiência pública substitutivo total ao projeto de lei complementar sobre regras do programa de adoção de praças públicas, de esportes e de áreas verdes em Campinas. E olha só, hoje até às 3 horas da tarde acontece no Shopping Parque das Bandeiras uma ação especial sobre o autismo, conscientização sobre o desenvolvimento infantil e os sinais de alerta, já que estamos no mês mundial deste transtorno. Então, sobre os eventos que estão acontecendo, a importância deste tema, eu aciono a repórter Alexandra Dias, que está no local e tem as informações. Então, Ale, seja bem-vinda e boa tarde. Muito boa tarde, Gabriel Castro, a você que acompanha a gente de casa. É isso mesmo, a gente está aqui com uma ação para a conscientização do autismo. Eu estou aqui com a Mariana Mendes, que é superintendente do shopping. É o 2º ano, né, Mariana, que o shopping faz essas ações. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Fala um pouquinho para a gente, Mariana, como é que vai acontecer essas rodas, essas ações de conscientização? Bom, primeiro eu quero agradecer também, né, a parceria mais uma vez com a PUC, né, a PUC Campinas, que fica aqui tão pertinho do Shopping Parque das Bandeiras. A gente tem um calendário sempre com eles de tentar passar o máximo de informação de qualidade, né, para a população. E hoje, um dia especial em que a gente está aí com 2 rodadas de conversa, uma que aconteceu agora às 11 e a outra que está acontecendo nesse momento, para tentar instruir a população o quanto antes a gente conseguir identificar alguns sinais que possam identificar, né, o que possam de repente ajudar aí essa família a ter um diagnóstico mais cedo, para dar até conforto e qualidade de vida não só para a criança, como também para a família. Sim, e olha só, Gabriel Castro, você que nos assiste, também o shopping também abriu as portas para uma ação de conscientização sobre a voz, que nesse mês também é comemorado, né, no dia 26 de abril, o Dia da Voz. E a gente foi fazer um VT mais cedo para falar sobre a importância da voz no processo do diagnóstico do autismo, da fala. Vocês vão acompanhar agora um VT que a gente fez com essa ação específica para conscientização das pessoas que vêm até o shopping sobre essa necessidade de perceber a fala, a voz. Fica com a gente nesse VT então. A Faculdade de Terapia Ocupacional e a Faculdade de Fono têm feito diferentes ações aqui no shopping. Quando a gente fala do diagnóstico do espectro do autismo, a gente tem 2 alterações principais, né? A alteração da linguagem, que é a demora para a criança aprender a falar, e a gente tem a alteração das habilidades sociais, né? A criança interage menos com as pessoas, ela tem uma dificuldade de brincar, de identificar a função do brinquedo, de se socializar. Então, a campanha hoje que vai acontecer aqui no shopping é para a gente conversar com as pessoas, os sinais de alerta, né, para diagnóstico e os possíveis tratamentos, né, e o que o terapeuta ocupacional pode fazer na intervenção dessas pessoas que são diagnosticadas do espectro autismo. E assim que diagnosticadas, existe uma série de estímulos que podem melhorar essa função?
Assim que é realizado o diagnóstico, essa criança ela passa por um processo de reabilitação com uma equipe multidisciplinar, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, educadores físicos, e o tratamento ele é pensado para que a criança desenvolva os marcos de desenvolvimento, desenvolva as habilidades, as capacidades, as potencialidades que toda criança atípica desenvolve. As crianças atípicas vão aprender em terapia desenvolver capacidades e habilidades. A gente tem hoje muitas pessoas que fazem parte do espectro autista que estudam na universidade, que trabalham como advogados, e isso tudo vem da intervenção precoce, que é iniciar o tratamento o mais precocemente possível. Então, quanto mais nova a criança inicia o tratamento, maiores habilidades ela vai desenvolver. E qual a importância da família nesse processo de estimular corretamente, em parceria com o profissional? A família ela passa por um processo também de educação, né, de compreensão do diagnóstico, e a partir disso ela faz parte das terapias. Então a gente ensina as famílias a como brincar com essa criança, como ajudar as crianças na rotina. Então se vestir, né, conseguir se alimentar sozinha, se organizar. Então a família ela é colaboradora principal no processo de ganhos de habilidades, como a gente chama nessas pessoas do espectro autismo. Então, nesse sentido, ter voz é ter conhecimento e autoconhecimento do que é o espectro autista, né? Quando a gente pensa numa campanha assim de conscientização, a gente está trazendo para a população informação, e essa informação ela vai fazer diferença na rede de contato delas, né? Então, quando a gente dá voz para trazer para a população o que é o espectro autista, como brincar, o que as pessoas têm que observar nas suas crianças em casa, a gente capacita o outro para que o outro busque os seus direitos, que é o direito de ter um diagnóstico e de ter a intervenção adequada. Perfeito. E como é que vai acontecer essa roda aqui que vocês vão começar agora? Nós planejamos 2 rodas de conversa, uma agora, umas 11h30, meio de meio, e a gente trouxe uma terapeuta ocupacional para conversar com as pessoas que estão circulando no shopping sobre o autismo e sobre as perspectivas da terapia ocupacional e do tratamento. E aí, num segundo momento, a gente vai discutir marcos do desenvolvimento infantil e os sinais de alerta, né? Além das rodas de conversa, as alunas da Faculdade de Terapia Ocupacional vão estar circulando no shopping o dia todo para conversar com a população que está frequentando o shopping sobre essas 2 perspectivas. Gisele, existe muita gente ainda que passa por isso, ou tendo um familiar, ou tendo o próprio espectro, sem saber, sem ter essa consciência? Hoje a gente já tem muitas pessoas que vão buscar já esse diagnóstico precocemente, mas hoje a gente tem muitos adultos, né, sendo diagnosticado nessa fase, porque na época que eles eram crianças, né, as famílias e as pessoas não identificaram esses aspectos, né, e foram sempre diagnosticados ou erroneamente ou tratados como se fosse normal, né? Ah, ele é mais preguiçoso mesmo, ele tem dificuldade de conversar, mas está tudo bem. E aí hoje em dia a gente tem mais um conhecimento maior, então tem se realizados muitos diagnósticos na fase adulta. Evoluiu muito então, ainda bem, né? Ainda bem, o tratamento evoluiu muito, as condutas, e hoje a gente tem as pessoas que fazem parte desse espectro podendo estar e se desenvolver e fazer todas as suas atividades que gostam. Então, estar na faculdade, né, se socializar no mundo, e a gente tem que acreditar na capacidade, na potencialidade dessas pessoas. Elas são pessoas como todos nós, que todos nós somos diferentes entre nós mesmos. Então, o diagnóstico ele não traz sobre a capacidade e a potencialidade dessa pessoa estar no mundo e se desenvolver no mundo. Então essa foi uma das ações de conscientização do autismo, que o Dia Mundial do Autismo é comemorado nesse mês, no dia 2. Inclusive a TV Câmara tem feito uma cobertura do autismo, da prevenção, da conscientização e da inclusão. Mas como a gente também tem a voz para esse mês, a Mariana vai explicar para a gente o que está acontecendo hoje também para a conscientização da voz, que é essa ferramenta tão importante para todos nós, né, Mariana? Exatamente. A gente está aqui com a turma da PUC, os alunos de fono e de terapia ocupacional, os professores e os alunos, na verdade, e eles estão aqui, vão passar o dia conosco. A gente também tem rodada de conversa, exatamente para passar o tipo de informação assim mais qualificada possível para a nossa população, explicando o quanto antes a gente diagnosticar, né, identificar qualquer ruído, enfim. Eles têm a parte técnica para explicar como que a gente pode até ajudar nessa identificação, até para evitar um possível câncer, né, de laringe e até
caso seja identificado, o quanto antes também poder ser tratado. Então, mas na atuação do profissional de vendas, de atendimento ao público, a voz é uma super ferramenta de trabalho, né, Mariana? De uma maneira geral, né? É a maneira que a gente consegue expressar, né? Então, realmente a voz é muito importante e por isso a gente também quis trazer aqui esse time para ajudar aqui a nossa população. Uma ação social muito importante e também para quem vem até aqui, né? Porque às vezes não significa um problema grave, uma comorbidade, mas significa uma voz mais prejudicada pelo próprio mau uso, né? A questão climática, as alergias, tudo isso é parte da conscientização, né? Exato, eles conscientizam em todos os sentidos. Então, assim, às vezes até o trabalho utiliza muito a voz, né? Então tem que até aprender o como utilizar essa voz. Às vezes um professor, né? Enfim. Então é bem bacana esse tipo de diagnóstico, na verdade, esse tipo de comunicação e de informação que a gente está passando hoje. Essa ação é muito necessária, né? E, Mariana, voltando para o autismo, então, eu queria que você falasse as ações que o shopping promove para a inclusão. O que tem de diferente aqui no shopping que as pessoas que têm um familiar ou têm o próprio espectro autista pode vir e encontrar como uma situação de inclusão, de conforto? Pensando sempre no conforto, né? Nós temos vagas exclusivas, tá? Temos também todos os nossos eventos que fazemos aqui em parceria com marketing ou com outros lojistas. Temos sessões também exclusivas, antes do horário, às vezes até mesmo antes do shopping abrir. Para que a criança se sinta mais confortável, a família também. O próprio cinema também tem sessões em que ele faz exclusivas, em que ele mexe na temperatura, na altura do som. Então, tudo pensando no conforto, né, e na qualidade ali de vida dessas pessoas. Mais uma coisa interessante que você tinha me falado também sobre os abafadores, né? Eu mesma não sabia que tinha esse recurso. Verdade, verdade. A gente tem isso aqui disponível no nosso atendimento, né, ao cliente. Então, é só ir lá e pegar, caso sinta a necessidade de utilizar e de circular, né, pelo mall com abafador, exatamente pensando no conforto. Isso é ótimo, porque nem sempre as pessoas têm informação, mas tem essa possibilidade de poder fazer um passeio com mais conforto, acolhimento, acho que é a palavra, né? Exato, sempre pensando no acolhimento, a gente está sempre vendo o que mais que a gente pode fazer para acolher essas pessoas. Para melhorar esses serviços. Esse é o segundo ano e a ideia é que continue com essas ações de conscientização? Sem dúvida. A gente tem um calendário o ano todo, faz muito parte do nosso DNA, né? A gente sempre passar muita informação de qualidade para a população. Então, a gente vai acompanhando até o calendário dos dias, né, importantes e a gente tenta fazer essas ações correspondentes a esses dias o ano todo. Isso é ótimo para um lugar com grande circulação de pessoas, né? Não, e é o nosso papel também, né? O shopping também tem esse papel como sociedade, né? De entregar tudo isso para a sociedade, para o pessoal do entorno. Então, isso faz parte mesmo do nosso DNA. Esse papel social, né? Super importante. Mariana, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e convido todos a virem aqui participar conosco. Então, fica a dica para você de casa, até às 15 horas da tarde ainda dá tempo, né? Para pegar essas oficinas de voz ou de conscientização sobre o autismo. Muito obrigada. Gabriel, é com você. É isso, Alexandra Dias. Dá tempo, então, até às 3 horas da tarde, acabando aqui o Jornal Câmara Notícia, dá um pulo, então, no shopping para esta conscientização, informação de qualidade, de credibilidade sobre um assunto tão importante. Quero agradecer também a disponibilidade do tempo, as informações que foram passadas aqui pela Mariana Mendes, que é superintendente do shopping, tem a Gisele, né, que é a diretora da faculdade de terapia. Então, assim, é uma iniciativa importante de conscientização, essa informação para chegar, então, a todo mundo que está aí nos acompanhando. A gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia, porque começou nesta manhã também, nos 68 centros de saúde aqui de Campinas, a vacinação contra a dengue. São 18.063 imunizantes para crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos. A repórter Rúbia de Oliveira acompanhou desde as primeiras horas deste dia e traz agora as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Rúbia.
Boa tarde para você, Gabriel. Boa tarde a todos. Sim, Campinas recebeu mais de 18 mil imunizantes contra a dengue. Nós estamos aqui no Centro de Saúde da Vila IP para contar para você como está funcionando essa campanha que iniciou hoje pela manhã, qual que é o público-alvo e até quando vai. E a importância também de você ficar atento à sua carteira de vacinação. Para conversar com a gente, nós convidamos a coordenadora do Programa Municipal de Imunização, a Shaula Vizelli, que vai nos contar sobre essas vacinas que chegaram finalmente aqui na cidade de Campinas. Muito boa tarde para você, seja bem-vinda. Muito bom que a vacina chegou em Campinas, né, Shaula? Sim, boa tarde a todos. Estamos muito satisfeitos, né? Eu acho que é mais uma estratégia aí que vem para o controle da doença. Então a vacina sempre é importante para qualquer tipo de doença e aí agora a dengue é essa novidade. Tem uma vacina que vai ajudar na prevenção. A vacina chegou aqui em Campinas na terça-feira, fizeram a distribuição. Como que foi toda essa logística? Isso mesmo, recebemos todas as doses na terça-feira. Ontem a gente realizou a entrega para todos os nossos 68 centros de saúde e hoje, a partir das 8 da manhã, já foi iniciada a vacinação. Essa vacinação tem um público-alvo especial, né? Como que foi o planejamento, o porquê da escolha desse público-alvo, que são crianças e jovens de até 14 anos, é isso? Isso, Campinas optou por oferecer a vacinação para todo esse público de 10 a 14 anos, sem nenhum tipo de escalonamento. Ainda temos doses reduzidas, né, para essa população toda, recebemos cerca de 20% do quantitativo que seria necessário para imunizar toda essa população nessa faixa etária. Mas ainda assim a gente tomou essa decisão para facilitar o acesso, para aproveitar a oportunidade vacinal, então garantindo que todas as pessoas nessa faixa etária já consigam aí receber a sua dose. Por que a importância da vacinação para essa faixa etária específica? Foi considerado, né, toda uma análise pelo Ministério da Saúde, considerando os dados de hospitalização dos últimos anos, né, no país todo. E uma outra estratégia é para conseguir ofertar essas vacinas para mais municípios. Então, para que a gente garanta aí um número maior de municípios com doses para que eles possam ofertar aí para a sua população. São mais de 18 mil vacinas, né? A distribuição nos centros de saúde aqui de Campinas, como que vocês trabalharam essa distribuição? Sim, recebemos exatamente 18.063 doses. Nós distribuímos uma grade, né, então, para todos os serviços, então todo mundo já tem um quantitativo e o restante das doses fica na central de vacinas, né, para a gente ter esse controle, essa organização, garantir um armazenamento mais adequado ainda, né, para que não ocorra nenhuma queda de energia. Então na central a gente tem gerador, diferente das nossas unidades que não tem esse recurso, então um quantitativo, o saldo fica lá. E mediante a necessidade, assim que essas doses forem sendo aplicadas, toda semana a gente faz distribuição de novas doses para garantir sempre que, enquanto tivermos estoque, que essas doses já estejam aí à disposição da população. A importância de os pais, né? Porque assim, é de 10 a 14 anos, então os pais precisam estar presentes com os filhos no momento da vacinação. A importância do pai, de repente, chegar um pouquinho mais tarde no trabalho, né? Abdicar de algum momento para trazer o filho para receber esse imunizante. Exatamente. Então todas as nossas salas abrem às 8 horas da manhã e encerram as atividades meia hora antes do horário de fechamento de cada serviço. Então nós temos aí à disposição da população o horário do almoço, que às vezes facilita esse trânsito dos pais, às vezes mais final de tarde também é uma opção. E neste sábado, que teremos aí o dia D da campanha de influenza, a vacina da dengue também vai ser ofertada nos 10 centros de saúde que vão oferecer esse atendimento de dengue, né, para os suspeitos de dengue. Então essa vacina também vai estar à disposição no sábado, que é um dia estratégico aí para pegar os pais, os responsáveis, para eles levarem seus filhos. Importante a gente salientar a distribuição das vacinas e a aplicação dos imunizantes em todos os centros de saúde de segunda a sexta? Isso, todos os centros de saúde de segunda a sexta, com a equipe já treinada, capacitada. Então a população pode ficar segura aí que estamos prontos para iniciar essa estratégia. Você falou em equipe treinada, né? Vocês costumam treinar as equipes para fazer a aplicação do imunizante. A gente sabe, o pessoal às vezes tem aí uma resistência à aplicação de vacina e essa vacina da dengue é uma vacina nova, é a primeira vez que se tem a vacina contra a dengue. Como é que foi a capacitação desse pessoal?
A gente costuma capacitar mais tecnicamente, né? Porque assim, o procedimento em si, a administração, é uma dose subcutânea, né? Então a gente faz no braço, o procedimento em si é simples. O que a gente costuma fazer com todas as nossas equipes é passar todo o conteúdo técnico daquela vacina, como é produzida, qual é a eficácia, quais são os riscos esperados, né? Então a gente pode esperar aí reação local. Então todas essas informações e esses cuidados, pode ou não pode tomar a vacina junto com outra, tem que ter um intervalo. Então todas essas informações são passadas por meio de reuniões, por meio de comunicados, de documentos técnicos, para que a gente garanta aí a segurança tanto do profissional quanto daquela pessoa que vai receber a vacina. Equipe bem treinada, vacinação disponível, vacina disponível, né, imunizante contra a dengue. E agora é importante a gente falar com os pais sobre a reação, né? Porque é uma vacina nova e aí os pais já imaginam assim, nossa, mas será que vai ter alguma reação? Tem alguma reação possível para essa vacinação? Nos estudos mostram as principais reações são aquelas que a gente já conhece, né? Então reação local, pode dar aquela dor no braço, ficar mais inchado, pode ter dor no corpo, ter febre. Então são eventos esperados, né? Então além disso a gente espera aí também que a população, caso tenha qualquer outro evento diferente desse, vai ser monitorada, vai ser acompanhada, a gente garante tudo isso. Importante, né? Você que é pai, você que é mãe, trazer o seu filho, seja no horário do almoço, as unidades básicas, os centros de saúde aqui de Campinas estão com as vacinas disponíveis. Nós estivemos pela manhã conversando com alguns pais que trouxeram os filhos e agora falam sobre a importância da vacina contra a dengue. Olha, eu acho que é de extrema importância, né, a ação do Ministério da Saúde para poder atender a necessidade da população. A gente veio logo cedo porque não sabia se a demanda ia ter para todos, então eu preferi vir, né, logo cedo. Então acho que o governo tem que, tendo oportunidade, oferecer mesmo, né? E já para a população não ter outros gastos mais tarde, né? A vacina, a técnica, é você olhar para um lado e não ficar vendo a vacina, pensar em outra coisa e ignorar a dor. Aí passa. Aí eu falo para meus amigos tomar vacina. Aí eles tomam. Mas alguns têm medo. Mas eu falo que não precisa, é só usar essa técnica que eu falei. Eu tomo vacina por causa da dengue, né? Doença que fica água parada. Por isso que eu falo para eles tomar vacina para eles ficar tudo bem. Você já pegou dengue alguma vez? Nunca. Eu nunca vou querer pegar. E também não vai mais, agora já vacinou? Graças a Deus. Eu não vou mais pegar dengue porque eu vejo mosquito em casa, eu já mato com chinelo. Vamos convidar o pessoal, então, que está em casa para vir tomar vacina, os amiguinhos da sua idade? O Pedro, Murilo, Leonardo, todos os amigos do do quinto ano, todos vocês, todas as meninas, podem vir tomar vacina, porque a vacina faz bem para a saúde. A vacina, ela é boa, ela é a solução por causa dessa doença da dengue. Então vocês têm que vir tomar vacina, não dá em nada. É só usar a técnica que eu falei para vocês. Olha só, e o Vinícius foi o primeiro a ser vacinado aqui no Centro de Saúde da Vila IP. E importante que ele já deixou o recadinho aí para todos os amigos. A Shaula está de volta comigo para a gente continuar conversando sobre a vacinação, né, Shaula? Importância da vacina. E você vê, ele deixou um recado para os amigos para que eles venham para tomar o imunizante e deixou até uma dica que é só não se concentrar na picadinha, que nem dói nada. É isso, gente. Sempre os benefícios de todas as vacinas superam aí qualquer medo, qualquer risco. Então, é muito importante que as pessoas recebam de fato aí a sua dose. E que bom que esse recado veio aí de fato de quem está recebendo a vacina ali no braço, né? Muito bom ver essa molecada aí já recebendo a dose e se conscientizando dessa importância. Falando em conscientização, a importância que nós já temos aí a vacina, né? Muito bom. Só que depende de cada um de nós, porque a vacina ela resolve, mas não resolve 100% do problema, que é a dengue, se assim podemos chamar de problema, porque é um problema da questão da limpeza, da questão da organização. Vamos reforçar para cada um fazer a sua parte, porque só juntos nós vamos conseguir aí diminuir essa incidência de doenças e, infelizmente, de mortes que tem acontecido não só aqui na cidade de Campinas, como no Brasil.
É isso mesmo. Então, assim, a dengue é uma doença muito complexa, né? Então, é claro que parte do controle dela é do poder público, com questões de infraestrutura, saneamento, todos os nossos mutirões, a incorporação da vacina da dengue, mas a participação da população é fundamental. Então, eles precisam continuar olhando seus quintais, avaliando se tem presença de criadouros, eliminando toda a possibilidade, né, de ter ali o bichinho se replicando. Então, para a gente, isso é muito importante. Essa de estratégia de vacinação, ela vai surtir efeito a longo prazo, né? Então são 2 doses, intervalo de 3 meses, um número reduzido de doses ainda. Então a gente precisa manter todos esses controles, né? O controle de criador, utilização de repelente, isso é fundamental. Importante também a gente ressaltar uma dúvida que fica no ar. Eu venho ao posto, ao centro de saúde, tomo a vacina da dengue, mas eu tenho algumas vacinas aqui que não estão completas no meu calendário vacinal, na minha agenda aqui, e eu preciso tomar. Eu posso tomar 2 vacinas no mesmo dia, dengue e gripe, ou dengue e uma outra vacina que caso esteja faltando? Neste momento não. Normalmente a gente sempre fala para aproveitar a oportunidade de atualizar todo o esquema vacinal, mas como é uma vacina nova e a gente está tendo todo esse excesso de cuidado, neste momento a gente pede que nenhuma outra vacina seja aplicada no mesmo dia. Todas as outras vacinas precisam de um intervalo de pelo menos 24 horas e para algumas doses específicas um intervalo de 30 dias. Muito bom, olha só, importante, né, isso que a Shaula acabou de falar pra gente, neste momento então, por ser uma vacina nova, a importância de estar tomando só a vacina da dengue em um dia específico. Repetindo, a faixa etária de 10 a 14 anos, as unidades de saúde, os centros de saúde abertos de segunda a sexta, de que horário? Das 8 da manhã? Isso, das 8 da manhã até meia hora antes do horário de fechamento de cada unidade, e aos sábados também temos algumas unidades abertas. Essas unidades abertas aos sábados você pode conferir no site, né? Sempre, em todo o nosso site tem informação de todas as unidades, o horário de início, o horário de término, então as pessoas podem consultar sim. Vamos reforçar o site para o pessoal que está em casa? É vacina.campinas.sp.gov.br. Muito obrigada pela sua participação. A gente deseja que os pais tenham essa conscientização, que venham fazer a imunização do seu filho. As unidades de saúde, os centros de saúde estão com as vacinas disponíveis e agora só depende de você. Shaula, mais uma vez, muito obrigada e sucesso aí nessa campanha de vacinação, é o que a gente espera. Eu que agradeço, muito obrigada, viu? É isso aí, ó. E você viu, né? Vinícius falou, nem dói nada. É só não se concentrar na picadinha. É só uma picadinha. E dessa vez é do imunizante e não do mosquito da dengue. E isso vale muito a pena. De volta com você aí no estúdio, Gabriel. Ah, sensacional. E eu tô com o Vinícius nessa, viu? Vacina entra de um lado, o rosto pro outro e está tudo certo. Muito obrigado, Rúbia de Oliveira. Também a disponibilidade do tempo da Shaula Vizelli, que é coordenadora do Programa Municipal de Imunização, por todas essas informações. Então, início da vacinação contra a dengue para os nossos adolescentes de 10 a 14 anos. E eu reforço aqui, hein? Campinas já confirmou 47.912 casos de dengue, 8 mortes pela doença, então nós precisamos nos cuidar. Quem não puder vacinar é passar repelente todos os dias, cuidar da residência, da casa, para não deixar água parada nos objetos, nos vasos, sempre conversar com as vizinhas, também grupo de WhatsApp, com todos os familiares. Todo mundo, né, tá junto nessa campanha aí contra a dengue e agora começando então com imunização. E olha só, a partir de agora, todo paciente suspeito de dengue recebe um novo cartão de acompanhamento de arbovirose. A novidade é que o paciente pode acompanhar o estado de saúde. A Secretaria de Saúde de Campinas está distribuindo o cartão de acompanhamento de arboviroses nos 68 centros de saúde da cidade, pelas unidades de pronto atendimento e hospitais da rede Mário Gatti de urgência, emergência e hospitalar, um aliado muito importante dos pacientes com suspeita de dengue, chikungunya e zika. O cartão da dengue, ele é o registro de todo o acompanhamento do paciente, desde o primeiro dia dos sintomas até a sua alta. Nesse cartão tem as orientações principais, que são os sinais de alarme que o paciente tem que saber caso ele tenha alguma piora. E aí nesse começo aqui fala de todos esses sintomas. E aqui dentro
tem toda a parte de orientação da hidratação oral, que ele deve fazer em casa, com sais de reidratação oral e os demais líquidos, sucos, sopas, chás. E tem todo o acompanhamento dele toda vez que ele vem aqui no centro de saúde. E é importante porque ele leva isso com ele e aonde ele for precisar, por exemplo, num pronto-socorro ou em outra unidade de saúde, ele leva todo o registro da sua doença. O objetivo é que o cartão sirva de guia para os profissionais da saúde, permitindo o acompanhamento adequado do paciente e a tomada de medidas preventivas e terapêuticas de forma rápida e eficaz. Essa classificação dele, se ele é grupo A, B ou C, que daí vai mudar a rotina de acompanhamento. E todas as orientações que ele precisa para o acompanhamento dele até a sua alta. A orientação é que mesmo após a alta, o paciente reserve o cartão. Isso porque se houver alguma reinfecção, o sorotipo poderá ser identificado mais rapidamente. No primeiro trimestre de 2024, Campinas registrou 38.450 casos confirmados de dengue e 8 mortes. Com o novo cartão, a expectativa é que os pacientes sejam atendidos de uma forma mais assertiva, sem perder tempo nas ações necessárias para restabelecer a saúde. Tem o acompanhamento dos exames laboratoriais, que aí ele vai fazer o acompanhamento principalmente das plaquetas, dos leucócitos e do hematócrito. A gente costuma muito mostrar ao paciente também como ele está sendo acompanhado. E ele acompanha a sua evolução da doença, né? Então ele acompanha, por exemplo, as plaquetas dele caindo, depois as plaquetas subindo. Então isso aqui é o prontuário do paciente, digamos assim, o prontuário que ele leva para casa e traz de volta. E aí os pacientes, eles acompanham e eles gostam bastante, eles acompanham, o meu exame está melhorando, o meu exame está piorando, então é para isso esse cartão. Giovana já teve dengue e no momento acompanha sua mãe que está no último dia de monitoramento da doença. Para ela, o novo cartão está muito mais organizado. E esse cartão ele está muito mais completo do que o antigo, com mais informações e muito mais fácil de conseguir acompanhar a dengue. E a gente segue com as notícias da metrópole, porque a 40ª Olimpíada de Matemática da Unicamp está com as inscrições abertas. Confira agora como se inscrever. Realizada pelo IMEC, o Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp, a OMU, a Olimpíada de Matemática da Unicamp em 2024, chega à sua 40ª edição. O projeto é voltado para estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental e de alunos do ensino médio de escolas públicas e particulares de todo o Brasil. As provas são divididas em 2 níveis, o alfa para os estudantes do ensino fundamental e beta para alunos do ensino médio. Uma Olimpíada de Matemática, tem muitas Olimpíadas de Matemática no Brasil, é uma Olimpíada um pouco diferente em diversos aspectos. Primeiro, ela é feita em grupo, em equipes, são equipes de 3 estudantes do mesmo nível, com um professor responsável. Então tem essa questão de ser um trabalho em equipe que, num certo sentido, emula ou imita um pouco mais o trabalho dos matemáticos. O matemático trabalha muito com pequenas equipes, pessoas trabalham juntos em matemática. Também as 2 primeiras fases, que são feitas à distância, elas são fases muito longas, elas têm 1 semana de prova. Essa semana você pode fazer consulta, pode estudar, pode consultar bibliografia, pode e deve discutir entre a equipe. Um pouco a ideia é dar uma oportunidade de algumas coisas, inclusive que a gente sabe que não foram vistas na escola, para que as crianças, para que os participantes, os jovens, possam estudar e aprender também alguma coisa durante essa semana. E no final nós temos uma fase presencial. Aí sim vem todo mundo aqui para a Unicamp, de sábado e domingo. Sábado tem a prova, sábado de manhã, nós viramos um trabalho super intensivo de corrigir essas provas. No domingo tem a cerimônia de premiação, que tem sido uma cerimônia muito bacana, muito animada. O pessoal fica sabendo quem ganhou a medalha na hora, então ela é tudo menos uma cerimônia burocrática. A primeira fase da Olimpíada vai ser online e vai acontecer de 23 a 29 de abril. A segunda, também online, de 4 a 10 de junho. Já a terceira fase, de onde sairão os grupos medalhistas, será realizada presencialmente na Unicamp no dia 31 de agosto.
E no dia 1º de setembro acontece a cerimônia de premiação. As inscrições da OMU podem ser feitas online através da página oficial do projeto, www.olimpiada.ime.unicamp.br. Os estudantes podem se inscrever até o dia 13 de abril. Cada equipe deve realizar o pagamento de uma taxa de inscrição via boleto, que será gerado online pelo sistema de inscrições do próprio site. Taxa de R$ 60 por equipe para quem é de escola pública e R$ 180 por equipe para estudantes da rede privada. Neste ano, a Olimpíada de Matemática da Unicamp traz uma novidade: uma cota de 10% das vagas da fase final para os estudantes de escolas públicas sem o processo seletivo. Criamos uma cota para a terceira fase, para nós termos aqui equipes dessas escolas que simplesmente precisam dessa cota para chegar aqui. A gente acredita que é muito motivador só o fato de vir aqui, de vislumbrar a possibilidade de estudar na universidade como Unicamp, é uma coisa extremamente motivadora. E as escolas públicas sem processo seletivo precisam disso para competir em igualdade de condição. A formação que eles têm na escola é inferior, tá certo? Então, para equalizar um pouquinho as condições de competição, a gente está fazendo isso. Os estudantes do ensino médio, caso cheguem na etapa final da Olimpíada, podem fazer uma prova individual. Os participantes que conquistarem medalhas poderão concorrer às vagas em cursos de graduação na Unicamp por meio do vestibular Vagas Olímpicas. A Unicamp foi a primeira universidade que instituiu essas chamadas vagas olímpicas. Tá? A ideia das vagas olímpicas é muito simples. A gente tem alunos que não precisam provar mais nada para a gente sabe que eles estarão acima da média dos alunos do seu curso. Então a gente não precisa ficar exigindo que eles mostrem para a gente do que eles são capazes, porque a gente já sabe que eles são capazes. Ano passado, na realidade, foi a primeira vez que a OMU passou a ingressar nesse edital de vagas olímpicas da Unicamp. O principal, para participar do edital de vagas olímpicas, precisa ter uma prova individual. Tá? Porque o vestibular, o ingresso, ele é individual, ele não é em equipe. Então, os alunos do ensino médio que chegam até a fase final, eles fazem a prova em equipe no sábado de manhã e eles podem fazer no domingo de manhã uma prova individual, tá certo? E essa prova individual, o resultado dessa prova individual que dá para eles medalhas, e essas medalhas podem participar do edital Vagas Olímpicas. Graças às vagas olímpicas da OMU, a Biliana, de 17 anos, conseguiu ingressar no curso de entrada para bacharelado em matemática na Unicamp. Com a medalha na OMU, eu consegui ingressar na Unicamp e eu não acho que eu estaria na Unicamp se não fosse por meio das vagas olímpicas. Eu consegui focar mais os meus estudos em matemática, eu não precisava me importar tanto com as outras disciplinas, porque, por exemplo, se não tivesse as vagas olímpicas para eu entrar numa faculdade, eu teria que me preocupar com todas as outras disciplinas. Com as vagas olímpicas não era tão assim, então consegui focar mais em Olimpíada e para mim eu acho que foi bom, porque eu acredito que eu aprendi a pensar melhor e não só, decorar um monte de coisa pro vestibular, essas coisas. Eu conseguia realmente estudar um negócio porque eu tô gostando e ter muito tempo para estudar, sabe? Porque eu não precisava me importar com as outras coisas. Biliana incentiva os estudantes a participarem da 40ª Olimpíada de Matemática da Unicamp. Eu acho que é bem importante porque você tem primeiro um contato com a Unicamp, então você consegue ver se você gosta daqui, se você se vê estudando aqui. Você também tem um contato com uma matemática diferente do que você vê no colégio. Não é só uma fórmula que o professor deu e você aplica. Você tem que ter várias pontes lógicas para chegar no que eles querem, e são umas coisas que você pode considerar um pouco mais avançado, um negócio que talvez você não veja na escola, só que eles separam em vários itens, então acaba ficando mais fácil, e você também fica com mais confiança. Eu gosto de matemática, eu sou bom nisso, eu consigo fazer esse problema que é difícil, mas eles conseguiram quebrar em vários itens que você mesmo fez sozinho, meio que sem nenhuma dica, então acho que isso é bem legal, porque estimula você a pensar, e também tem a parte divertida, que você faz em grupo, você se desafia com seus amigos, conhece gente nova. Eu acho que a vantagem é essa, e eu acho que as universidades que fazem isso são universidades que acabam atraindo os melhores talentos. A universidade, junto com suas funções sociais, uma das funções sociais da universidade é formar as futuras elites intelectuais do país. Tá? Não é necessariamente servir as elites sociais, mas é formar as futuras elites intelectuais do país. E a gente tem que formar trabalhando com essas pessoas que são destacadas e dar uma formação bacana pra caramba para eles. 12:45. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência.
Hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 19ª reunião ordinária e os vereadores aprovaram em definitivo o projeto de autoria do vereador Hermínio Monteiro, que cria a Rota Turística Natal Iluminado. Isso vai acontecer na região sul do município de Campinas. Esta Rota do Natal Iluminado vai ser composta, segundo a proposição, pela ciclovia da Avenida Baden-Powell, do Jardim Nova Europa, ciclovia da Avenida da Washington Luiz, Parque das Águas, no Parque Jambeiro, Bosque dos Guarantãs, no Jardim Nova Europa, Lagoa do Parque Jambeiro, Praça José Ferreira de Toledo, também no Parque Jambeiro, Reserva Florestal Serra d'Água, também no parque, Moinho de Vento, no Swiss Park, e o Parque Botânico Amador Aguiar, no Swiss Park. O Poder Executivo tem o dever de cumprir esse projeto de lei, fazendo toda a decoração, embora hoje a gente tenha a prerrogativa de ter a emenda impositiva, e nada impede do vereador destinar um valor significativo para a Secretaria de Cultura ou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem essa parceria quando fazem o Natal Encantado aqui na nossa cidade. Este projeto prevê incentivar a decoração natalina nestes locais, assim como um incentivo à organização produtiva das comunidades locais relacionadas ao artesanato natalino e à geração de novas fontes de emprego e renda durante o mês de dezembro. Lembrando que esta matéria agora segue para a sanção do prefeito, se for assinado, aí sim se torna lei em Campinas. A gente segue na 19ª reunião ordinária porque os vereadores também aprovaram, em análise definitiva, projeto de lei de autoria do vereador Paulo Gaspar, que altera uma lei de 2015, regulamentada em 2022, para elevar em 2,5 vezes o valor da multa aplicada a pessoas que danificam o patrimônio público ou privado em Campinas. A gente já tem uma multa hoje que pode chegar até o valor de 800 o FIX, que dá em torno aí de uns R$3.000, mas que ao longo desde a aprovação dela não deu muito resultado. Então a tendência foi a gente triplicar o valor dessa multa. Claro que vai depender da gravidade do ato em si. E também criamos nesse projeto o instrumento da denúncia premiada, que o prefeito poderá premiar aquele que identificar o infrator. Para o vereador, a denúncia é uma forma da sociedade cooperar na luta contra o vandalismo aqui em Campinas. É uma forma da população participar e, eventualmente, também ter uma premiação como incentivo, né? Para alguns serve de incentivo, para outros não. Então, tudo isso é uma coisa a ser avaliada, regulamentada pela Prefeitura, né? O projeto não contempla essa regulamentação e vai caber ao Poder Executivo colocar em prática isso e medir, né? Diagnosticar no passar do tempo se está dando resultado ou não. Esta proposta também segue para a sanção do prefeito, de modo a se tornar lei municipal. Olha só, os vereadores também aprovaram em turno único de discussão e votação projeto de lei de autoria do vereador Carlinhos Camelô, que institui o Dia de Conscientização sobre as Deficiências Invisíveis, a ser comemorado no dia 29 de fevereiro, ou, nos anos em que não houver essa data, no dia 1º de março. O autor justificou a proposta citando casos que aconteceram com pessoas com deficiência que não são facilmente perceptíveis e que muitas vezes são ignoradas ou mal compreendidas. São aquelas umas que as pessoas não conseguem enxergar, Mina. A gente tem vários relatos da cidade de Campinas de pessoas que às vezes foram abordadas, assim, foram chamados pela guarda. Vou falar de uma deficiência invisível, que é a surdez, né? Foi até chamado pela guarda por um momento, não ouviu porque ela tem essa deficiência e a guarda achou que ela não estava atendendo ao pedido.
e acabou agindo com uma certa truculência. Outro relato que nós temos uma pessoa que chega com uma criança numa loja, uma criança, ela tem o autismo, não é visível o autismo dela, e acaba mexendo para lá, mexendo para cá, e as lojistas ficam bravas com essa criança. Então isso é a importância do projeto, para que as pessoas comecem a olhar com outros olhos para essa deficiência invisível. E você pode assistir na íntegra a 19ª reunião ordinária no YouTube da TV Câmara Campinas. É só digitar lá no campo de busca TV Câmara Campinas. Tem uma aba escrito ao vivo, você clica e encontra a 19ª reunião ordinária com todas as discussões e votações, mais de 4 horas de reunião e, claro, toda a nossa programação. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo e ainda com o vereador Carlinhos Camelot, porque ele presidiu a reunião da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, que promoveu a 18ª audiência pública, em que foi debatido uma alteração do programa de adoção de praças públicas e de esportes no município. Confere só. Na última quarta-feira, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Campinas, presidida pelo vereador Carlinhos Camelot, realizou a 18ª audiência pública no plenário da Casa Legislativa. A audiência debateu sobre o substitutivo total ao projeto de lei complementar número 21 de 2023, de autoria do vereador Eduardo Magoga, que altera a Lei Complementar número 262 de 2020, que determinou as regras do Programa de Adoção de Praças Públicas e de Esportes e de Áreas Verdes de Campinas. A legislação diz neste artigo que cabe à organização sem fins lucrativos adotante a responsabilidade pela preservação e manutenção da área e de seus equipamentos, custeados com recursos próprios e em conformidade com o projeto aprovado e demais cláusulas previstas no termo de adoção. O próprio autor do projeto, o vereador Eduardo Magoga, também participou do encontro. Seria pública-privada adotando um espaço desse, deixa a cidade bonita e ajuda os serviços públicos da nossa cidade na contribuição do local. Mas também nós temos várias ocasiões no município que entidades e ONGs acabam precisando de espaço na cidade para exercer seu trabalho social e acaba pleiteando espaços para que essas entidades e essas ONGs ofertem esse serviço de assistência social, de cursos, enfim, escolinhas de futebol, balé. Porém, toda entidade ela tem que ficar correndo atrás de recursos para se manter. Dificilmente uma entidade, quando tem um convênio com a prefeitura, com o estado, tem dinheiro sobrando para as obras, para as melhorias, porque geralmente as emendas elas chegam para custear o quê? O projeto, o professor e o alimento. Mas a estrutura física do local acaba ficando por conta dessa entidade. Então a gente sempre teve dificuldade com isso. E vendo essa necessidade de que não somente a adoção daquele espaço por essa entidade, que já evita, vereador Carlinhos, que o espaço seja usado de forma inadequada, com lixos, descartes de materiais. Então, quando uma ONG adota um espaço desse, ela transforma aquele ambiente. A contratação da mão de obra disso, às vezes tira do caixa da entidade um valor que pode ajudar na alimentação, que pode ajudar na compra de equipamento para poder melhorar o atendimento. Então foi nesse sentido que a gente propôs esse projeto. A proposta de Magoga diz que caso o adotante seja uma organização sem fins lucrativos que disponibilize serviços de assistência, amparo e inclusão social e que reconhecidamente prestam serviços gratuitos à comunidade, poderá solicitar ao Poder Executivo a realização de alguns serviços na área adotada, como corte de grama, limpeza e varrição, manutenção de calçadas, caminhos e áreas pavimentadas. Porém, ficará a critério da Prefeitura o atendimento de solicitações referentes, não sendo obrigatório a execução dos pedidos. Esse projeto que muda o inciso 6º, o que ele fala? Ele fala que a Prefeitura poderá
através dessa entidade, fazendo um trabalho social para a cidade de Campinas, a prefeitura poderá limpar e fazer essa limpeza de obrigação da prefeitura. Então, acho que é importante. O vereador Cecílio Santos fez uma indicação ao Poder Executivo para que regulamente a aposentadoria dos guardas municipais nas mesmas condições das demais carreiras da segurança pública. Uma indicação do vereador Cecílio Santos solicita ao prefeito de Campinas que regulamente a aposentadoria dos guardas municipais nas mesmas condições das demais carreiras da segurança pública. A indicação segue a determinação do Supremo Tribunal Federal. Veja, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a Guarda Municipal faz parte do sistema de segurança e, como tal, ela presta esse serviço que é fundamental para o nosso município e também precisa ter os benefícios. E é justamente isso que a gente está indicando ao prefeito, que seja destinado à categoria dos guardas municipais do nosso município os benefícios que todo o sistema de segurança tem direito. Segundo o vereador, os próprios guardas municipais reivindicam a adequação da aposentadoria. Sem dúvida, nós somos procurados pelos guardas municipais que constantemente nos cobram que esse benefício seja concedido à categoria. Até porque é uma categoria de risco, tem justificativas para que eles recebam esse benefício da aposentadoria especial. Segundo a indicação, a Corte Suprema considera inconstitucional todas as decisões judiciais que excluem as guardas municipais do sistema público de segurança e, assim, solicita que Campinas regulamente a aposentadoria nos moldes das cidades que já adequaram o seu sistema de previdência. Algumas cidades vizinhas já concedem esse benefício da aposentadoria especial a seus guardas municipais. Indaiatuba, Hortolândia, nas cidades vizinhas aqui de Campinas já estão reconhecendo e concedendo esse benefício, o que é muito importante para o servidor, que ele trabalha com mais tranquilidade e sabe que vai ter uma aposentadoria digna. Você conhece o GAAR? É uma ONG aqui de Campinas sem fins lucrativos que oferece cuidados necessários a cães e gatos para que não sofram maus tratos e sejam encaminhados para uma adoção consciente. A nossa equipe foi até um lar temporário fazer uma reportagem sobre todo este trabalho realizado por voluntários. A partir de agora no nosso quadro É o Bicho. Vamos conferir? O Grupo de Apoio ao Animal de Rua, mais conhecido como GAAR, luta oficialmente desde 2001 contra o abandono e os maus tratos de cães e gatos no distrito de Barão Geraldo, em Campinas. Uma organização sem fins lucrativos que dependem 100% de recursos vindo de bazares, rifas, lojinha virtual, eventos beneficentes, crédito semestral da Nota Fiscal Paulista e doações mensais ou esporádicas. Há 30 anos eu comecei a reparar que havia muitos animais soltos na rua. No início eu achava que eram animais que tinham donos, mas logo descobri que não era essa a verdade. Eles estavam sempre famintos, havia muitas mães com filhotes. E aí comecei a falar, gente, o que é isso? Como que você... de onde aparecem, né, esses animais? Aí eu fui atrás com uma outra amiga minha, que já não está entre nós, e a gente começou a descobrir que eram animais jogados nas ruas, que as pessoas não estavam a fim de cuidar mais, abandonavam, né? E aí a gente colocava dentro de casa, eu sempre morei em casa com quintal, então ia colocando esse negócio todo, mas também tem um limite, né? Toda a estrutura da família começou a reclamar, toda a família começou a reclamar. Aí a gente teve a ideia de vamos castrar? Vamos começar a castrar? Ingrid é médica veterinária e há anos é voluntária do GAAR, se dedicando diariamente à causa animal. Eu trabalhei também com outras ONGs, sempre ajudando todos, né? Porque você sendo veterinária, você acaba inevitavelmente ajudando quem precisa. E em algum momento, como o GAAR trabalha mais aqui em Barão Geraldo, eu comecei a ajudar o GAAR, sempre ajudando a
resgatar e castrar. O objetivo realmente é castrar para não precisar resgatar, porque as pessoas deixam cruzar e depois não querem os filhotes, porque tem 8, 9, 10 filhotes. E aí que lembram de uma ONG. Antes disso não lembram da ONG. Esse movimento da castração estava começando a surgir no país. A gente nem sabia, mas vamos castrar. Ela concordou e a gente começou a castrar. E castramos um, castramos dois e foi assim, né? E de repente isso aglutinou pessoas que também estavam preocupadas com o problema, né? E vem um, vem dois, vem três, a gente fala, vamos fazer então uma organização para ver se a gente consegue atuar com mais eficiência. Foi daí que começou o GAAR. Por não ter abrigo para os animais, o GAAR não realiza resgates e só conseguem ajudar um bichinho quando há um lar temporário disponível. Atualmente, a ONG conta com 63 animais distribuídos em 4 lares temporários, entre cães e gatos, sempre com a missão da castração. De uma certa maneira, se não a primeira, é uma das primeiras organizações aqui em Campinas a fazer a castração, a promover a castração, tá? E foi um negócio interessante porque logo a coisa pegou. Então muitas pessoas nos ligavam, olha, eu quero castrar meu cachorro, a gente cobrava um valor mínimo, e no começo era uma veterinária, depois as veterinárias começaram a nos procurar e eu quero fazer parte desse processo. Então eu sempre falo que é uma ideia que estava madura já e que essa ideia nos usou como canal para implementação. Aí na esteira vieram outras ONGs com propostas também de castração, porque até então não havia isso. E foi muito interessante que isso começou a pulular. Então todas as ONGs que surgiram depois tinham essa proposta. Não de acumular animal e fazer um grande abrigo de animais que ficam lá presos o resto da vida. Mas antes, promover a castração, deixar o animal, devolver o animal para o seu dono, né, e impedir esse ciclo indiscriminado de procriação. E o objetivo da ONG é realmente castrar. Nós não queremos que os animais deem cria. Chega de ficar pegando o filhote. Além de evitar doenças, a castração também pode ajudar a acabar com o abandono. No dia 17 de janeiro, 2 cachorras e 14 filhotes foram abandonados em frente a uma pet shop no distrito de Barão Geraldo. Segundo a Lei 9.605, abandono de animal é crime, com pena de prisão e multa. Conseguimos encontrar essa senhora, ela foi intimada, compareceu à delegacia, confirmou os fatos, que na verdade ela tinha os animais, todos esses filhotes, e depois disso, por conta de dificuldades financeiras, ela alegando que não tinha como mantê-los, resolveu deixá-los naquele local que seria um pet shop, acreditando que eles teriam ali a obrigação, e não só isso, mas também a possibilidade de cuidar dos animais. Ela foi ouvida por confirmar os fatos, isso foi tudo tomado a termo, e então ela responderá pelo crime do artigo 32, como eu bem disse. Pois bem, esses animais, nesse meio tempo, esse estabelecimento comercial, em contato com uma ONG, conseguiram fazer uma doação responsável desses animais, que eram filhotes, então eles estão bem, foram confirmados esse fato também, mas ela também foi, além de responder criminalmente, foi orientada em relação a como deve proceder em relação aos animais e uma série de medidas, que é o que fazemos aqui no setor dos animais, entre tomarmos as medidas de polícia judiciária. Em vez de ela pedir ajuda para castrar essas fêmeas, não, ela deixou nascer e depois abandonou. Abandonar é crime. Então, o que a loja fez? Primeiro, o que nós vamos fazer com 2 fêmeas adultas extremamente bravas, porque estavam defendendo a sua cria. A cria tinha 5 dias de idade, eram bem pequenininhos. Eles me chamaram para ver se eu conseguia pegar e fizeram um BO. A gente tem que ir até o fim, porque isso não se faz. Tem que pedir ajuda antes que aconteça, ou conversar com uma ONG, não amarrar e ir embora. Quando alguém se propõe a ajudar, seja como for, principalmente oferecendo um espaço e tempo para acolher um bichinho, o GAAR viabiliza ração, casinhas, areia para gatos, vermífugos e médicos, ou seja, toda a assistência necessária para o voluntário conseguir auxiliar o animal. Eu faço toda a parte técnica de saúde dos animais
como eu vacino, eu conheço cada um dos animais. Então eu fotografo, eu mando para o grupo das redes sociais, eu mando o filhotinho, a foto dos cachorros para o grupo do cadastro de novos animais para entrar no site, as fotos, e defino quais são os animais que vão para a feira, né? Que já tem pelo menos 2 doses de vacina importada. A gente não usa vacina de loja, porque eu testei na Unicamp e elas realmente são mais fracas do que as vacinas importadas. E isso as pessoas não sabem, mas é importante saber. Então os animais vão para a feira, todo sábado tem feira numa determinada loja, a gente faz só uma vez por semana aos sábados de manhã, e depois traz de volta para o seu mesmo lar temporário. O pedido por um cãozinho ou um gatinho de estimação com certeza está presente em muitas famílias. Por isso, Helena, que tem 5 anos, veio acompanhada de sua mãe e sua amiga até um dos lares do GAAR para conhecer uma cadelinha já adulta que será o seu novo amor. Helena, qual dos animaizinhos aqui você escolheu, ajudou sua mamãe a escolher para levar para casa? A galinha. Alice Marie já tem 3 cachorros, mas acha que ter mais um bichinho nunca é demais. Qual dos cachorros aqui você gostaria de levar para casa? Para casa eu gostaria de levar um dos dalmatinhas. Por que você gostou mais dos dalmatinhas? Porque a minha mãe gosta muito de dalmata. Então você vai convencer sua mamãe de vir aqui e adotar também? Sim. Se você quiser adotar um animal ou ser voluntário, acesse o site gaarcampinas.org. Para amanhã, sexta-feira, o sol aparece durante o dia, a nebulosidade continua presente aqui na cidade e com isso, no fim da tarde, início da noite, pode chover. Se cair, não deve ser em grande intensidade, um dia parecido com hoje, né? Nebulosidade em alta, amanheceu nublado, ao longo do dia o sol começa a aparecer e tem uma possibilidade de chuva para o fim da tarde. Vamos às temperaturas, então, para esta sexta-feira, elas já estão aqui na minha tela. Amanhã, então, dia 12 de abril, para a gente encerrar a segunda semana do mês de abril, mínima de 19 graus. Ao longo do dia, a temperatura sobe, podendo chegar aos 30 graus aqui na cidade de Campinas. Eu tenho convites a fazer a você que está nos acompanhando, hein? Porque daqui a pouco, às 2 horas da tarde, acontece a terceira reunião da Comissão Permanente de Educação e Esportes. Presidente é a vereadora Guida Calisto. E às 7 horas da noite começa a reunião da Frente Parlamentar Ambientalista. O presidente é o vereador Cecílio Santos, tudo com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira ao meio-dia ao vivo. Te espero, hein? Até lá. Tchau, tchau.